Bom, vamos lá. Não é coação, certo? Primeiro, a ameaça bonitinha a pergunta, de exercício regular do direito. A ameaça de exercício regular do direito. Tudo bem? Turma, veja, a ameaça não é, cuidado, a ameaça não é ilícita. Ilícita é a ameaça de mal injusto. Se você fala para alguém, ou você me paga, ou eu vou protestar o seu cheque e sujar seu nome, isso é ameaça? É uma ameaça, mas é de um mal justo ou de um mal injusto? Justo, então não há o que reclamar. Tudo bem? 2. O mero temor reverencial. O mero temor reverencial. Já vou explicar o que é. Isto é, o direito. Perdão. Isto é, o receio. Perdão, o receio, não o direito. Temor reverencial é o receio de desagradar alguém a quem se deve respeito. Tudo bem? O receio de desagradar alguém a quem se deve respeito. Tudo bem? Pessoal, tem gente que a gente não consegue falar não. Tem gente que a gente não consegue falar não. E aí, o que são? Coação. Claro que não. Eu tenho 2 grandes amigos, que são irmãos, e eles brigaram. Ficaram mais de 5 anos sem se falar. Uma coisa que eu não consigo entender bem. 2 irmãos brigaram desse jeito. Mas há um ditado que diz que nunca se odeia tanto como quando se odeia um irmão. Então é um negócio meio brutal. Eu não consigo entender isso. Eu tenho, às vezes, vontade de matar meu irmão, né? Mas a coisa passa rápido. Né? É um meu melhor amigo. Mas vejam vocês o seguinte. Sujeitos brigaram e um deles queria vender o carro. E o outro queria comprar. Esse que queria vender disse assim, eu vendo esse carro para o diabo. Eu ponho fogo nesse carro, mas eu não vendo pro meu irmão. O pai dele chegou para ele e falou, filho, vocês estão matando a mim e a mãe de vocês. Essa situação de vocês está acabando com a gente. Vocês estão acabando com a família. Essa postura sua de não querer vender o carro para o seu irmão, esse ódio de vocês, está acabando com a gente. Ponham a mão na consciência. O moleque foi lá e vendeu para o irmão, tudo bem. Pergunto a vocês, vamos supor que ele tivesse vendido e o pai tivesse morrido um dia depois. Ele poderia anular esse negócio, dizendo, eu fui coagido pelo meu pai? Obviamente que não. É um receio de desagradar alguém a quem se deve respeito, carinho, admiração. Tudo bem? É só isso. Deixa eu responder uma pergunta muito interessante aqui. A Mia diz assim, prof, ameaça contra animal de estimação vale como coação? Vale, Mia. Por que vale? Porque a gente vai dizer que é o seguinte, porque é uma ameaça ao bem. O animal é um bem, é uma ameaça. Só que vale porque a ameaça a um animal de estimação, a depender do animal, é uma ameaça gravíssima. Gravíssima. Tanto é verdade, o brasileiro é muito criativo, não é? Existem quadrilhas especializadas em sequestro de cães. Que obviamente não é um sequestro, é um roubo. E é um enquadramento completamente amalucado. Porque como é que você enquadra isso como roubo? Vira uma extorsão. Por quê? Porque, sei lá, né? O sujeito pega o cão e diz, eu devolvo se você pagar. E o que as pessoas fazem? Pagam. Pagam, porque, veja, parece bobo isso, né? Mas eu já tive cão. Nós temos um amor pelo animal, nós desenvolvemos... Desculpem, tá, os que pensam diferente de mim, me perdoem. Eu acho um pouco patológico a pessoa que trata como filho e trata como gente. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar. Esse é um ser humano, esse é um cão. Pode brincar, é o bebê do papai, tudo bem. Mas você saiba que é um cão. Tá bem? Senão fica um pouco nuts, mas tudo bem.
Agora, você pega amor pelo bicho? Claro que você pega. Você, quando morre, você fica acabado, você chora. Você paga veterinário quando você sabe que não vai funcionar pra nada. O cão tá lá, 25 anos. Tá parece uma estofa já o cachorro, tão velho. O veterinário fala, aqui precisamos de um procedimento. Você fala, faz. Salva o puppy. Sei lá que diabo. A pessoa gasta. Então as pessoas abusam disso. Sequestra o cãozinho. Então, Mia, é sim uma ameaça gravíssima, tá bom? Agradeço a Tati e a Paula. Letícia, me diz se entendeu agora, tá bom? Obrigadão. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Beleza. Estado de perigo. Artigo 156. Estado de perigo. Artigo 156. Tudo bem? Escreva assim. Ocorre quando alguém premido. Já vou explicar o que é. Ocorre quando alguém premido pela necessidade de se salvar ou salvar alguém de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume com esta obrigação excessivamente onerosa. Assume com essa obrigação excessivamente onerosa. Anotaram isso? Turma, o estado de perigo é uma das coisas mais canalhas que existem. Quando a pessoa age no estado de perigo, ela revela sua desculpe, eu fui injusto. Ela revela sua humanidade perversa. Por quê? O que é o estado de perigo? Eu vejo o meu semelhante numa situação de desespero e enxergo nisso uma possibilidade de lucro. Então eu digo, qual que é o exemplo horrível que a doutrina dá? Muito didático, mas bobo no dia a dia. É um náufrago. Você vê alguém se afogando e diz, eu te salvo se você assinar uma nota promissória. Só um monstro faria um negócio desse. Qual que é o exemplo real que nós vemos diuturnamente? Pessoa chega no hospital, eles dizem, tudo bem. Nós salvamos você, desde que você assuma os compromissos tais, absolutamente abusivos. Isso é até crime hoje em dia. Deu para entender isso? Isso é o estado de perigo. Turma, um dia eu vi um caso desse. A mulher morrendo, é uma velha, e os mais velhos não tinham o hábito de fazer plano de saúde. Não tinham. Ou porque não tem dinheiro, e aí nunca fez, ou porque tinha bastante dinheiro e dizia, não, eu cuido, eu pago as coisas, etc. Tinha INSS. Estou falando velho, bem velho, né? O que aconteceu com essa velha que eu vi? Ela estava doente, estava com câncer agressivo, e ela foi fazendo tratamento gastando, não tinha plano de saúde. Gastando, e aí chegou uma hora que ela não tinha mais dinheiro. E aí, um membro da família muito generoso disse, eu te ajudo. Eu vou comprar os seus imóveis. E começou a comprar os imóveis dela a preço de banana. Isso se chama estado de perigo. Caiu na prova da OAB, na última. E aí,
O que caiu na OAB? Caiu na OAB o próximo que eu vou estudar, que é a lesão. E teve gente que confundiu estado de perigo com lesão. Vocês não vão confundir. Por quê? Porque vocês vão guardar. O estado de perigo é um risco físico. É um perigo mesmo. Existe risco para a vida ou integridade física da pessoa. Combinados? Legal? Beleza. Vocês vão ver que a lesão não é nada disso. Tá bom? O que significa premido que eu falei, né? Premido é pressionado. Pressionado. Tá claro? Escreva aí. Lesão. Artigo 157. Artigo 157. A lesão é 157. A lesão consiste na manifesta desproporção entre prestação e contraprestação. Entre prestação e contraprestação. Eu já vou traduzir isso para vocês. Em razão da inexperiência ou premente necessidade de uma das partes. Ou premente necessidade de uma das partes. Tudo bem? Entre parênteses, escreva. Paga muito pelo que vale pouco. Ou recebe pouco pelo que vale muito. Tudo bem? Olha para mim, pessoal. Qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto? Não podemos confundir. Ah, Bonazar, se eu paguei muito, é lesão? Não. Só será lesão se você pagou muito por inexperiência ou premente necessidade. Premente é aquilo que prime, aquilo que pressiona. Se você pagou muito porque quer, o problema é seu. Turma, às vezes nós fazemos essas coisas. Eu nunca esqueço. Quando meu pai é doente, eu uso caneta tinteiro por influência do meu pai. Quando meu pai estava bem doente, já bem doentinho e tal, ele tinha lá, morreu, agora não tem mais. Ele tinha umas canetas tinteiros, tal, que ele colecionava, que ele gostava, muito bem. E aí, uma delas em especial é uma Parker 51, não é uma caneta cara, é uma caneta especial, não é? Mas não é uma caneta, tá longe de ser cara. E essa caneta, Parker 51, específica, meu pai havia ganhado do meu avô quando meu pai tinha 15 anos de idade. Então é uma caneta super velha, não é? E aí eu disse, putz, vou restaurar essa caneta. E levei a caneta para restaurar aqui num sujeito que não à toa se chama Médico das Canetas, em São Paulo. E eu levei a ele, ele disse assim, Maurício, ele me conhece desde pequenininho. Falou, Maurício, seguinte, compra uma nova. Uma caneta velha, né? Nova, compra uma Parker 51 nova pro seu pai. Eu falei, sim, só que não será a caneta do meu pai, do meu avô, não será a mesma. E eu paguei 3 vezes mais para restaurar do que eu pagaria numa caneta
Nova, pergunto a vocês. Isso é lesão? Meu pai morreu. Aí eu chego lá e falo, eu vim anular? Claro que não. Porque eu paguei mais porque eu quis. O professor Vilaça conta um exemplo de um sujeito que trocou um sítio por um jipe. Ele deu o sítio em troca de um jipe. E perguntaram para ele, por quê? Ele falou, porque eu sempre quis esse jipe. Não há nenhum problema. Na lesão, é uma questão puramente patrimonial. Combinados? Então escreva assim. A parte beneficiada pela lesão pode evitar a anulação. A parte beneficiada pela lesão pode evitar a anulação. Se concordar em reduzir o seu benefício. Se concordar em reduzir o seu benefício. Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês. Turma, eu lembro que uma vez, eu sempre frequentei todas as livrarias do centro de São Paulo. Todas. Os sebos, não é? Que a gente chama de sebo. Então eu tenho uma boa relação com todos eles. E eu lembro que eu estava procurando um livro de um italiano chamado Adriano De Cupis. Il Dano. E eu procurei. De repente fui num livreiro, que eu vou sempre. Peguei o livro, eu precisava do livro para escrever, não é? E aí, o livro estava uma fábula de caro. Eu disse, puxa, a vida tá cara. Eu falei, Bonazão, mas esse livro é raro. Eu falei, eu sei e tal. Paguei. Sem brincadeira, digo isso para vocês. Menos de uma semana depois, eu estava num outro livreiro, vi lá o Iuldano, que ele não tinha ainda. Na hora que eu abri, para ver o preço, estava 1/3 do preço que eu havia pago. 1/3. Ah, porque você não foi lá antes? Eu tinha ido, não havia aparecido o livro. Eu fui no livreiro que eu tinha comprado, cheguei lá, pé da vida. Falei para ele, olha, é um absurdo isso que você fez. Você me roubou. Você me fez pagar. Falei. Ele falou, Bonazar, calma. O livro eu vendi pelo preço que eu achei que tinha que vender. Eu não quis enganar você. Faz o seguinte. Escolhe o livro que você quiser e leva. Em relação à nossa amizade, relação comercial, né? Foi em relação a em atenção à nossa relação comercial. Falei, beleza. Peguei um livro e fui embora. Pergunto, ele concordou em reduzir a vantagem dele? Sim ou não? Acabou com o meu prejuízo. Afastou o meu prejuízo. Eu sequer poderia reclamar por lesão, porque eu ia dizer por quê pro juiz? Eu sou inexperiente? Ele ia dizer, realmente, você é mestre e doutor, comprando livro de civil. Realmente você não deve saber bem o preço. Não ia colar esse argumento. Mas só para vocês terem uma ideia de como poderia reduzir o benefício. Falou, olha, eu não quero de volta... Vamos supor que o coitadinho do sujeito lá, do sitiante, meio bobinho, entregou o sítio e não sabia o preço. A outra parte pode, não. Eu vou manter o negócio, mas eu vou devolver a diferença do valor. Acabou. Equilibra o negócio. Fechou? Tranquilo mesmo? Muito bem. Fraude contra credores. Artigos 158 a 165. Pessoal, a fraude contra credores, ela é chamada de vício social. Por que vício social? Porque não há nenhum vício do consentimento. As pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo, só que fazem coisas que não poderiam fazer. Tudo bem? O que é a fraude contra credores? Escreva assim. Caracteriza-se quando o devedor aliena bens
ou perdoa dívidas, tornando-se insolvente. Tornando-se insolvente. Ou piorando, agravando, né? Ou piorando a sua insolvência. Anotaram isso? Anotaram? Pessoal, tira a caneta do papel, presta atenção aqui, né? Há muitos anos, muitos, surgiu uma lei chamada Lex Petelia Papiria de Nexis, 326 a.C. Com essa lei, antes de Cristo, o que começou a acontecer? Os credores pararam de poder, vejam só, matar os seus devedores. Antigamente, antes dessa evolução toda, se o devedor não pagasse, o que o credor podia fazer com ele? Matar ou escravizar. Escravizar. A evolução, felizmente é assim, a evolução foi no sentido de que o devedor se obriga e responde por meio do seu patrimônio. Às vezes os alunos da graduação perguntam para mim assim, Abuna, e se o devedor não tiver dinheiro? Ele não paga. Mas e aí como é que fica? Assim, exatamente assim. Ele não paga. Acabou. Posso prender por dívida? Não posso. Ah, mas e o não pagador de pensão alimentícia? Quando eu prendo o não pagador de pensão alimentícia, eu prendo para estimulá-lo a pagar. A prisão não é o pagamento. Tanto que tem uns bobões que falam assim, pode me prender, eu prefiro pagar preso. Aliás, eu prefiro pagar sendo preso. Não, bonitão, você vai ser preso e vai sair devendo. Que conversa é essa? Entenderam? Então, por que a fraude contra credores passou a ser importante? Porque a única garantia do credor é o patrimônio do devedor. Se o devedor dissipa bens, o credor não encontra nada. Deu para entender? Então escreva assim. Quando a alienação é gratuita, quando a alienação é gratuita, ou ocorre perdão de dívida, não se exige intenção fraudatória. Não se exige intenção fraudatória. Desculpe, esbarrei aqui. Não se exige intenção fraudatória para que se anule o negócio. Não se exige intenção fraudatória para que se anule o negócio. Então vem cá, pessoal, olha só. Não depende de má fé aqui. Se eu, achando que estou bem de vida, dou bens e depois venho a descobrir que eu estou insolvente, o meu credor vai poder dizer, anule esse negócio aí. Aí eu vou dizer, mas eu estava de boa fé. Ele vai dizer, isso é irrelevante. Deu para entender? Escreva assim. No entanto, se a alienação foi onerosa, somente haverá anulação
Se o adquirente tinha motivos para conhecer a insolvência, se o adquirente tinha motivos para conhecer a insolvência, ou se esta era notória. Ou se esta era notória. Anotaram? De verdade? Então vejam vocês o seguinte. Por que isso, turma? Por uma razão. Se eu vendo um apartamento que vale 1 milhão por 1 milhão, o meu patrimônio não muda. Em termos ideais, o meu patrimônio não muda. Sai 1 milhão, entra 1 milhão. Agora, por que eu vou anular o negócio prejudicando o adquirente? Só farei isso se a insolvência era notória. Por exemplo, foi publicada em todos os jornais, Banco Pan-Americano, hoje não, já está recuperado, suponho. Banco Pan-Americano está em fase de liquidação. Todo mundo sabe, aí o cara vai lá e faz negócios comprando bem. Não pode. Ou, isso é o mais comum, vocês logo serão advogados, vocês vão ver que algumas pessoas, elas se julgam as mais espertas do mundo. Então, elas acham assim, eu vou tentar enganar o advogado. Se eu enganar o advogado é porque eu engano qualquer um. Tudo bem? Aí o que acontece? O cliente chega no escritório e fala assim, doutor, eu estou devendo, estou sofrendo uma execução, mas eu não tenho bens no meu nome. Por quê? Porque está tudo com a minha mãe. Eu achei melhor doar para minha mãe ou vender para minha mãe, sabe? Vendi para minha mãe, porque minha mãe é uma boa pessoa. Será que a mãe não sabe que o filho está insolvente? Ou uns mais elaborados. O que eles fazem? Se divorciam da mulher. E aí como é que é o divórcio? O divórcio é assim. Olha, eu amo minha mulher e acho que os pecados são todos meus. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com todas as dívidas, tá? Eu fico com as dívidas. Tudo bem, eu fico com as dívidas. Não há problema. Minha mulher fica com todo o patrimônio. É normalmente assim que o casal, quando se divorcia, faz? Brigam até pelo cinzeiro. Eu tive um caso, uma audiência de 6 horas, discutindo o acordo. Chegamos a um acordo. De repente, o meu cliente fala assim, precisamos decidir quem fica com o remo. O remo. Era o remo do bote. Eu não aguentei. Eu falei, eu vou ficar com o remo. Eu falei, vou comprar o remo agora. Eu compro, o juiz falou, eu ajudo o senhor a comprar o remo. E o outro advogado falou assim, e eu dou a outra parte. O remo é nosso. Aí terminou, houve o acordo. Pelo amor de Deus, né? Depois discutir 6 horas, um acordo gigantesco, um patrimônio. Quem fica com o remo? Eu falei, não, eu compro o remo. Então, é óbvio que um divórcio desses muitas vezes é fraudatório e simulado. Tudo bem? Mistura 2 vícios. Combinados até aqui? Então escreva assim. A ação é chamada de pauliana. A ação é chamada de pauliana ou revocatória. Tá? Ou revocatória. Perfeito? É um nome bobinho, mas é um nome tradicional, porque vem do direito romano, ação pauliana, então às vezes cai na prova ação pauliana. Combinados? Tudo bem? Escreva assim, simulação. Artigo 167. Anotaram? Escreva assim. Ocorre
quando alguém manifesta a vontade intencionalmente diferente da vontade real. Tudo bem? Intencionalmente da vontade real. Perfeito? Tudo bem até aqui? Então, a simulação é um desacordo intencional entre o que eu digo querer e o que eu quero realmente. Perfeito? Escreva assim. A simulação pode ser de dois tipos. Dois pontos, letra A. Absoluta. Por que ela se chama absoluta? Porque, turma, não há nada de verdadeiro. Não há nada de verdadeiro. Escreva assim. Há uma declaração de vontade. Há uma declaração de vontade. Mas, em verdade, não se quer realizar negócio algum. Há uma manifestação de vontade, mas, em verdade, não se quer realizar negócio algum. Tira a caneta do papel. Vamos imaginar que uma moça, muito estudiosa, passa no concurso, e casa com um cara. O cara não gosta muito de estudar, é meio vagabundo, e ela vai construindo patrimônio, papapá. Uma bela hora ela diz, eu quero me divorciar desse cara. E ela diz, eu vou ter que partilhar os bens. O que ela faz? Combina com uma amiga, confessa dívidas com a amiga. Confessa dívidas. Existem dívidas? Não. Ela paga, se divorcia e depois a amiga devolve. O que é isso? Simulação. Ela faz uma declaração de um fato que nunca ocorreu. O negócio é simulado de maneira absoluta. Não há nada de verdadeiro. Tudo bem? Entenderam? Letra B, relativa. Relativa. Tudo bem? Relativa. Há dois negócios jurídicos. O simulado há dois negócios jurídicos. Dois pontos. O simulado, que é o que aparece aos olhos de todos. Há dois negócios jurídicos. O simulado, que é o que aparece aos olhos de todos. E o dissimulado, que é o verdadeiramente querido. Que é o verdadeiramente querido. Então, vou repetir. Há dois negócios jurídicos. O simulado, que é o que aparece aos olhos de todos. E o dissimulado, que é o verdadeiramente querido. Que é o verdadeiramente querido. Anotaram isso? Então, olha só, pessoal. Vamos imaginar o seguinte.
uma informação que é importante em tempos atuais. Pessoa casada, ela não pode ter namorado. Deu para entender? Chama adultério. Homem casado, mulher casada, não tem namorado ou namorada, tem amante. Ficou claro? E o que acontece? O código proíbe que o homem casado ou que a mulher casada doem bens para o cúmplice do adultério. É imoral para o direito. Então, o que é muito comum? O cara chega para a amante e diz assim, amor, eu te doarei um apartamento. Ela diz, mas como tal? Ele diz, não se preocupe, nós vamos fazer um contrato de compra e venda. Eu te entrego o apartamento, você não me paga o preço. Deu para entender? Aos olhos de todos, houve uma compra e venda. Na verdade, o que eles fizeram foi uma doação. Então, através da compra e venda, eles esconderam a doação. Deu para entender? Essa compra e venda é nula, eu jogo fora. Essa doação poderia ter existido? Não, jogo fora também. Agora, olha esse outro exemplo que eu vou dar. Um grande amigo meu, a gente encontrou uma turma toda, tal, e ele vai, todo mundo casado, vai com a mulher, etc. Ele chegou lá e ele é gay, esse meu amigo, e ele foi sem o companheiro dele, sem o companheiro, tal. Eu falei, pô, cadê o fulano? Ele virou e falou assim, ó, ele não pôde vir, porque está trabalhando, e é bom que ele não veio, que eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, fala, o que foi? Ele falou, olha, eu tô querendo doar um carro para ele. Só que meu pai, você conhece, o pai dele é um médico, um cara, putz, maravilhoso, meu amigo, o pai dele e tal. Só que o pai dele, não é que o pai dele é homofóbico, quer matar o filho, quer gay. Não, só que é um cara velho. O dia que ele contou pro pai que era gay, o pai não agrediu, não fez nada. Sabe o que o pai falou? É nada, isso é fase. Fica tranquilo, filho, isso vai passar. E um dia o pai dele perguntou, passou, não passou? Ele falou, oh, claro, passou. Passou o quê, rapaz? Não tem nada de passar, não é? E o que acontece? Ele falou, meu pai vai perceber. Então, o que eu pensei em fazer? Olha a ideia do cara, desse meu amigo. Eu faço um contratinho de compra e venda com fulano, peço até para o meu pai ser testemunha. E aí não cobro o preço dele. Vamos pensar juntos? O namorado pode doar para o outro um carro? Pode ou não? Pode. Então eu pergunto aqui, ele precisaria simular? Não. Mas ele simulou? Simulou. Aquela compra e venda existiu? Não. Eu pego aquela compra e venda e jogo fora. Mas o que está embaixo não é uma doação perfeitamente válida? É, eu vou manter aquela doação. Deu para entender isso? De verdade? Então escreva, observação. Oi, o colega vai perguntar, eu falo. Escreva aí, eu já respondo. Se o negócio dissimulado for válido, será mantido. Claro. Se o negócio dissimulado for válido, será mantido. Ora bem, não haveria motivo para pensarmos de maneira diversa. Deu para entender? Tudo bem? O colega perguntou assim, a simulação pode ser crime? Pode. Pode ser crime. Não estou dizendo que é, tá bom? Pode, porque às vezes a pessoa faz por medida de falsificação de documento, para fraudar o fisco. Tudo bem? Então, às vezes, pode sim caracterizar crime. Tá bom? Não necessariamente, mas pode. Tá bom? Passa o traço aí, escreva. Prescrição e decadência. Quero falar de uma vez a diferença para vocês. Artigos. (189) a 211. A 211. Pessoal, tira a caneta do papel. Qual que é o grande problema da prescrição e da decadência? Abu Nazar, saber quando é prescrição, saber quando é
decadência. O que vocês vão guardar? O que vocês vão guardar? Não anote, eu já vou voltar para vocês. Tudo bem? Antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando 1850. Os professores falavam assim, a prescrição extingue a ação. Não anote, isso está errado. Só que sempre eu tenho ação. Como assim extingue a ação? O que aconteceu em 1850? Em 1850, houve uma briga entre dois romanistas na Alemanha. O Windscheid, que era um grande jurista, e um jovem chamado Theodor Mitter. E dessa briga surgiu o processo civil moderno. Como assim, Bonazar? Porque sabe o que eles diziam? Até então, a prescrição extingue a ação. Até que nessa briga entre eles disseram assim, não é verdade. Ambos chegaram a essa conclusão. A ação é o direito abstrato de pedir a tutela jurisdicional. A ação é o direito abstrato de pedir a tutela jurisdicional. Se eu peço, eu já pedi. Não tem como controlar isso. Então, se eu disser assim, Excelência, declare o Parque do Ibirapuera em São Paulo meu. O que o juiz vai dizer? O senhor é louco, interdite-se. Mas a ação, eu já tive ou não tive? Tive. O que eles disseram? Eles disseram o seguinte, o que a prescrição extingue não é a ação, é a Anspruch, em alemão, que os italianos, muito mais charmosamente, chamaram de pretensione. O que a ação extingue, desde sempre, é a pretensão. Bonazar, e o que é pretensão? Pretensão, eu já vou ditar tudo isso, podem ficar tranquilos. Pretensão é o poder de exigir uma prestação, de dar, fazer ou não fazer. Então, quando eu tiver uma ação condenatória, eu vou pedir dar, fazer e não fazer, sim ou não? Se a ação é condenatória e eu estou pedindo dar, fazer ou não fazer, o prazo é do quê? Prescrição. Combinados? Então escreva no caderno. A pretensão, eu vou segurar vocês 5 minutinhos a mais. A pretensão é o poder de exigir uma prestação de dar, fazer ou não fazer. A prescrição, ponto, a prescrição extingue a pretensão. A prescrição extingue a pretensão. Tudo bem? Anotaram isso? Calma que vai ficar claro quando eu der a dica final. Então, olha só. Alguém bateu no meu carro, não anote nada. Alguém bateu no meu carro. O prazo para eu cobrar o seguro ou para cobrar a indenização não é prazo para exigir um dar? É ou não é? Pressão decadência, então. É o quê? Se eu estou exigindo dar, fazer ou não fazer? Prescrição. Perfeito? Agora tira a caneta do papel. Eu sou casado. Quando eu sou casado e eu quero me divorciar, minha mulher, cuidado para não se confundir com a linguagem, precisa me dar o divórcio? Ou eu vou lá e me divorcio? Eu vou lá e me divorcio. Se eu fiz um contrato com você e quero anular o contrato, eu vou lá e anulo ou você me dá a anulação? Eu falo, Excelência, peça que ele me dê a anulação. Que ele faça a anulação. Ou eu vou lá e falo, anule, Excelência. Anule. Esse tipo de direito, que eu vou lá e eu mesmo faço, é chamado direito potestativo. Por que potestativo? Porque ele vem da minha vontade. Eu não preciso de você para exercer. Eu exerço por conta própria.
Eu só vou fazer uma frase, vocês vão me responder. Se eu estou diante de um direito potestativo, existe pretensão? Não. Se não existe pretensão, o que não existe? Prescrição. Sobra o quê? Decadência. Então escreva assim. Os direitos potestativos são aqueles pelo qual o agente cria, modifica ou extingue relação jurídica. Tudo bem? Cria, modifica ou extingue relação jurídica. Escreva assim. São direitos sem pretensão. E por isso, não se sujeitam ao quê, turma? Se eles não têm pretensão, eles não se sujeitam ao quê? À prescrição. E por isso, não se sujeitam à prescrição. Tudo bem? Vem cá, vem cá. Imagina que você está casado há 50 anos. Aí você chega e fala assim, quero o divórcio. Seu marido fala para você, não, decaiu. Tem algum sentido? Obviamente que não. Então o que eu vou dizer para vocês? Nem todo direito potestativo tem prazo. Nem todo tem prazo. Mas se tiver, o prazo será do quê? De decadência. Deu para entender? Escreva assim. Nem todo direito potestativo tem prazo. Nem todo direito potestativo tem prazo. Mas se tiver, será de decadência. Mas se tiver, será de decadência. Beleza ou não? Até aqui tudo bem? Então vamos tirar a caneta do papel. Quando eu quero anular um negócio jurídico, eu não falei para vocês, por erro, né? Eu quero anular por erro. Eu não falei que o prazo é de 4 anos? Esse prazo não é para extinguir o negócio? Se o prazo é para extinguir, o prazo é do quê? Prescrição ou decadência? Vamos! Ó. Direito, pretensão. Pretensão. Cobrar, um dar, fazer ou não fazer. Vocês têm que estudar processo civil, hein? Porque vocês estão fracos. Já estou avisando. Atenção. Se eu quero entrar com uma ação condenatória, dar, fazer ou não fazer, eu quero exercer a pretensão, sim ou não? Se eu quero exercer a pretensão, prescrição ou decadência? Prescrição. Muito bem. Eu fiz um contrato com você por erro. Eu quero anular, extinguir. Se eu quero anular, eu estou pedindo dar, fazer ou não fazer? Não. Se eu não estou pedindo dar, fazer ou não fazer, eu não tenho pretensão. Logo, eu não tenho prescrição. Se existir prazo, prazo do quê? De decadência. Tudo bem? Mesmo? Tá certo? Aí eu escrevi que o prazo de decadência, tá escrito? Tá. Então escreva. Dica. Dica. Se o prazo for para cobrar dívida ou indenização, dívida ou indenização, eu não vou cobrar dívida ou indenização? Não é um dar? O prazo será de
prescrição. Tudo bem? Perfeito? Se o prazo for para anular ou extinguir contrato, será de decadência. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma provocação final para vocês. Tirem a canetinha do papel. Tirem a canetinha do papel. Vamos juntos? Direito potestativo não é criar, modificar ou extinguir? Não é para constituir? É ou não é? É. Então, olha só. Direito penal agora. Tira a caneta do papel. E já estou encerrando. Ocorre um crime. Crime. Fato típico, antijurídico e culpável. Vai o promotor de justiça e oferece uma denúncia. Quando ele oferece uma denúncia, ele quer fazer o quê com o réu? Letra A, homenagear. Letra B, constituir, seja lá o quê? Ou condenar. O que ele quer? Condenar. Certo? Condenar. O MP é o titular, o Estado, por meio do MP, é o titular da 3 pontinhos punitiva. Dá o que punitiva? Pretensão punitiva. Se o prazo do MP é prazo para exercer a pretensão punitiva, o prazo do MP é prescrição ou decadência? Prescrição. Não existem crimes. Pretensão punitiva, prescrição, obviamente. Não existem crimes que eu processo mediante queixa ou representação? Sim ou não? A queixa e a representação não são requisitos para constituir validamente o processo? Sim ou não? Se o prazo para queixa e para representação é prazo para constituir o processo, prescrição ou decadência? Decadência. Deu para entender? De verdade. Tranquilo. Posso provocar mais um pouquinho? Direito tributário. Ai, odeio. Odeio, que ódio. Vamos juntos? Ocorre a hipótese de incidência do tributo. O tributo é devido, você não paga. O prazo para o fisco entrar com uma ação de cobrança. Prescrição ou decadência? Prescrição. Maravilha. Agora, Bunazar, existe um negócio chamado lançamento tributário. Se eu não me engano, está lá no artigo 142 do CTN. Se eu não me engano. Sabe o que está escrito no lançamento? O prazo para o lançamento é o procedimento para constituir o crédito tributário. Se o lançamento é para constituir, prescrição ou decadência? Decadência. Deu para entender? Vem comigo aqui. Fácil ou difícil? Fácil. O que eu vou pedir para vocês lerem? Pouquíssimos artigos. 189 a 211. Tá? Só para vocês terem uma ideia de prazo. Por exemplo, não havendo prazo, a prescrição ocorre em 10 anos. Tudo bem? É coisa que uma leitura simples você mata. Tá bom até aqui? Queridos, obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a próxima.